pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui nesta quarta-feira abençoada, 19 horas e 31 minutos, direto de Campinas, para falar da Santa Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, seria às 19h30, nesse mesmo horário, o culto de cura e libertação, lá na nossa Igreja Evangélica Missão Ebenezer Guarulhos, filial de Borda da Mata. Mas, como já eu tenho feito enquanto eu permanecer em Campinas, eu tenho feito daqui, enviando uma santa palavra de Deus, sempre sobre o assunto de cura e libertação, hoje não vai ser diferente. Só que hoje não é por motivos de não termos o pregador. Hoje o motivo maior é a pandemia, que no estado de Minas Gerais foi decretado a partir de hoje de manhã até às 20 horas os demais recolher. E a igreja, como já existe algo que nos sustenta, ela não pode ser fechada, mas ela pode ser regularizada, os horários e os dias de semana dos cultos. Então, para nós de Minas Gerais, foi estabelecido em qualquer dos municípios do estado que a igreja precisa ficar fechada, somente abrir no sábado e no domingo, e um culto, por exemplo, de 1h30, começa às 18 horas e termina às 20 horas, sábado e domingo. E com nós não vai ser diferente, porque nós precisamos obedecer. As autoridades têm que ser obedecidas. E aqui eu estou em Campinas, depois de uma quarta-feira maravilhosa, bastante quente, mas sempre a gente está correndo, está procurando algo em torno da saúde da minha esposa Regina. Mas tudo vai correr bem. Eu creio que amanhã nós já temos marcado o ortopedista que fez a cimentação na coluna dela, e depois de amanhã já temos marcado também a oncologista. E dependendo da liberação médica, nós, sexta-feira ou sábado de manhã, nós voltamos para nossa casa, voltamos para a Borda da Mata. Amém? Mas, queridos irmãos, eu quero dar uma boa noite hoje especial. Eu quero dar uma paz do Senhor especial. A paz do Senhor hoje está em Filipenses capítulo 1, versículo 2. Lembra-se que esta palavra o apóstolo Paulo estava preso. Filipenses capítulo 1, versículo 2 diz assim: a vocês graças e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Esta é a paz que eu estou desejando para cada um de vocês. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, essa paz somente Paulo poderia dar estando preso. Mas eu estou dando esta paz, eu não estou preso. Eu estou confortavelmente sentado numa cadeira, numa sala grande. Daqui a pouco já vou jantar, daqui a pouco eu vou servir uma jantinha para minha esposa. Eu não estou preso, mas eu estou desejando esta paz também para vocês. Agradecendo a Deus por eu estarmos aqui, por eu estar com saúde, força, coragem e ânimo, com temor e com tremor, e agradecendo a vocês que sempre têm nos prestigiado, que sempre têm nos desejado a paz, que sempre têm contribuído com mensagens e com compartilhamento. Que Deus abençoe a vocês. Vamos orar, irmãos? Vamos unir a nossa fé agora. Vamos pedir para o Pai que essa palavra que está separada aqui, que esta palavra ela seja penetrante, ela atinja a plenitude da nossa fé, a plenitude da nossa esperança, a plenitude dos nossos sonhos, a plenitude da nossa alma. Pai querido, Deus amado, só o Senhor que pode pôr nós de pé. O Senhor sabe, Pai, o Senhor tem acompanhado de tudo. O Senhor é onipotente, onipresente. O Senhor sabe o que nós estamos passando, Pai, com esta pandemia. O Senhor sabe, Pai, que além de estar levando os teus filhos embora, também está deixando aqueles que ficaram com saudades, às vezes com muito temor, com depressão, com tristeza, com pavor. E eu tenho certeza, meu Pai, que um sopro do Senhor será a eliminação de tudo isso. Pai, um dia desse eu falei com o Senhor às 3 horas da manhã, eu vou falar agora de novo sobre essa pandemia, Pai. Dá o sopro quanto antes, Pai. Manda esse vírus embora. Tira ele fora da terra. Que nós prometemos para o Senhor que nós não queremos saber para onde o Senhor mandou. Não deixe só a vacina, Pai. Porque nós somos pecadores. Nós vamos começar a ciência, nós vamos começar a doar os homens. E o Senhor vai soprar agora, e sopra esta noite, e liquida tudo, Pai. Nós sabemos que o sopro do Senhor eliminou, espatifou, espantou, expurgou este maldito vírus. Agora, Pai, vai derramando a sabedoria para mim e para os ouvintes, aqueles amigos que estão assistindo. Vai derramando aquela sabedoria que vem do Espírito Santo, aquela calma, aquela paz, aquele entendimento, para que a Tua palavra seja enviada, Pai, mesmo que seja com temor e com tremor, mas que ela atinja o objetivo do Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos, a palavra de hoje está em Efésios capítulo 2, versículo 18 ao 19. Nós vamos ter essa palavra como uma porta aberta, como uma porteira, como uma iniciação, como uma introdução. Mas nós vamos falar de algo que tem como tema cura da alma ferida. Você está com a alma ferida, irmãos? Você está com a alma ferida, pastor Mário? Então, vamos acatar esta palavra, vamos ingerir, vamos se alimentar dela, que a nossa alma vai ser curada, que a nossa alma vai deixar de ser abatida. Vamos ler Efésios capítulo 2,
versículo 18 e 19. Se você tem sua Bíblia, acompanha em nome de Jesus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Na introdução, meus queridos irmãos, eu quero dizer que hoje nós vamos falar da cura da alma ferida. O processo de cura da alma ferida, irmãos, começa primeiramente com um relacionamento profundo com Deus. Pastor Mário, relacionamento profundo com Deus de quem? Por parte da pessoa que precisa da cura interior e por parte das pessoas que desejam ajudá-la. Então você está doente da tua alma, você precisa de uma cura interior, você precisa estar relacionado profundamente com Deus. Você é aquele que busca as ovelhas perdidas, você é aquele que é o pregador, você é aquele que trabalha com libertação. Você também precisa estar profundamente relacionado com Deus. Por quê? Por parte da pessoa que precisa de cura interior e por parte das pessoas que desejam ajudá-la. Intimidade com Deus é algo que toda a humanidade deve buscar. Eu, você, toda alma vivente necessita buscar a intimidade com Deus. Mas pastor Mário, eu estava lendo o Velho Testamento, era só os profetas, ninguém tinha intimidade com Deus. Mas eu digo que hoje nós estamos na época da graça, na era da graça do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, dentro desta era da graça, nós temos a intimidade com Deus, porque o véu foi rasgado. Intimidade com Deus é algo que toda a humanidade deve buscar. Nós temos essa liberdade, nós temos essa intimidade. Não é algo exclusivo de um grupo separado, de um grupo privilegiado, ou de um povo separado. Deus ama toda a humanidade e quer relacionar-se com ela. A distância que hoje existe entre nós e o Senhor foi criada pelo pecado. Contudo, o caminho de acesso a Ele foi aberto através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que derramou sangue por nós, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz, que Ele disse com dor, com sofrimento, mas disse ao Pai como um voz de vencedor, que Ele disse: Pai, está consumado. Ele estava querendo dizendo: Pai, doeu muito, mas valeu a pena. E a Bíblia diz que naquele momento o véu foi rasgado, de baixo para cima? Não, de cima para baixo. Um véu forte, um véu fortalecido, que dividia dentro do tabernáculo da morada de Deus o lugar santo do santo do santo. Só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. E agora foi rasgado. Agora nós temos esta intimidade com Deus. Amém? Vamos explanar esta palavra, vamos conversar um pouco sobre este assunto. Após o Senhor Deus criar todas as coisas, Ele desenvolveu o hábito de visitar Adão e Eva. Ele visitava todas as tardes, Ele falava com Eva, ele conversava com Adão. Todos os dias
dia, no final da tarde. O objetivo era conversar e desenvolver intimidade com a parte mais importante da criação, que é o ser humano. Existe alguém na criação de Deus mais importante do que o ser humano? Não. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos dele, e ai daquele que mexer com nós. Contudo, certo dia o Senhor Deus veio e não viu mais ninguém. Não viu Adão e não viu Eva. Então ele chamou Adão perguntando: onde está? Nós sabemos dessa passagem. Com isso, três coisas ficam claras. Deus quer estar perto do homem. Deus quer estar perto de mim e de você. Deus quer estar perto do homem. Deus se importa com o que o homem faz. Deus está à procura do homem. Mas foi o pecado de Adão e Eva que obrigou o Senhor Deus a expulsá-los do Éden. Foi o pecado de Adão e Eva que nós tornamos herança, pecadores, carregamos uma herança, somos pecadores. A palavra de Deus, nas cartas de João, nas cartas de João diz que se nós dissermos que não temos pecado, ou que não cometemos pecado, ou que não somos pecadores, estamos chamando Deus de mentiroso. Longe do seu Criador. E três coisas acontecem. Caim mata seu irmão Abel. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor viu que a maldade humana foi ficando cada vez pior. As coisas foi se apertando. As coisas foi querendo interromper o projeto de Deus. O Senhor então anuncia juízo sobre a terra. A ideia de destruição vem à mente de Deus. E vem na mente de Deus no momento em que a relação do homem para com ele é praticamente inexistente. O homem cortou a relação com o seu Criador. O coração de Deus fica triste. O plano original de Deus não deu. Foi manchado por nós. Foi manchado pelo pecado. As escolhas da humanidade a distanciaram de seu Criador. Distanciaram de Deus. E nós vamos começar então a dizer que Noé, o homem que agradava a Deus, primeira coisa que aconteceu na justiça de Deus, na mudança do projeto de Deus, vamos dizer assim, na correção de Deus, primeira personagem, número 1, foi Noé, o homem que agradava a Deus. O único homem naquele momento na terra que estava agradando os olhos de Deus. Em meio a uma humanidade completamente perdida e escrava do pecado, alguém estava se comportando de forma diferente. Noé busca intimidade com Deus. Ele agrada ao Senhor, ele agrada ao Senhor, ele agrada os olhos do Senhor com seu estilo de vida. A vida de Noé, por ser resumida da seguinte forma:
Primeiro, ele era a única pessoa justa e íntegra na terra daqueles tempos. Ele conduzia a sua vida. Segundo, ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Como é importante, irmãos, nós agradar a Deus, conduzindo a nossa vida de acordo com o centro da vontade de Deus. Como muda a nossa vida, irmãos? Como a nossa vida é mudada, como a alegria chega na nossa vida, como a esperança dobra. Com a vida de Noé, Noé nos ensinou que a intimidade com Deus é algo pessoal. A intimidade com Deus é algo pessoal. Uma escolha que exige posicionamento e fé. Para desenvolver relacionamento com Deus, precisaremos de muita força e coragem para suportar a oposição do pecado. E aonde está essa oposição do pecado? No mundo. Lembra o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2? Que ele pede para nós não se moldar às coisas desse mundo. Que ele pede para nós renovar nossa mente, para que com nossa mente renovada nós andaremos no centro da vontade do Pai, de Deus, e ali nós vamos ver, vamos sentir as coisas grandes, maravilhosas, perfeitas de Deus. Segundo, Abraão, o amigo de Deus, após longos anos sem se revelar a ninguém, o Senhor finalmente falou com Abraão. Veja que ele falou com Abraão. No primeiro diálogo registrado entre eles, o Senhor ordena que Abraão deixe sua família, isto é, seus pais e parentes, e siga para uma terra que lhe seria dada como herança. Sem hesitar, Abraão partiu. A jornada de Abraão em seu relacionamento com Deus possui pelo menos 3 características. Pai primeiro de uma grande nação. Intimidade com Deus por meio do culto. Relacionamento com Deus por meio das promessas. Vocês não podem esquecer, nós não podemos esquecer que Abraão, depois que foi alterado o nome dele, de Abrão para Abraão, ele foi considerado e é registrado o único que tem 2 títulos. Mas pastor Mário, Davi também tem títulos. Sim, Davi tem um título: o homem segundo o coração de Deus. Mas Abraão tem 2 títulos: o pai da fé e amigo de Deus. Não é brincadeira, né, irmãos? Não é brincadeira. É muito forte essas coisas, não é, irmãos? Terceiro, desenvolvendo intimidade com Deus em meio à dor. Quando nós estamos com a dor, irmãos, quando nós estamos machucados, é o meio mais curto para nós desenvolver a intimidade com Deus. Vocês lembram do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 em diante? Paulo estava passando muito mal. O apóstolo Paulo estava doente,
Quando ele diz um espinho na carne, nós não sabemos que espinho é esse. E nós também não interessa. Não adianta nós falarmos ele estava cego, ele estava com lepra. Não adianta. Se tivesse que nós sabermos, Deus tinha dito na palavra. Então o que interessa para nós é saber a palavra, é saber a consequência desse registro. E Paulo registra que ele estava com um espinho na carne e que ele orou e clamou 3 vezes, pedindo para que esse inimigo saísse dele, que ele fosse libertado. E Paulo ouviu o quê? O Espírito Santo diz: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. No seu sofrimento, na sua fraqueza, o meu espírito cresce, o meu espírito aumenta. Oh Deus de poder e de glória, louvado seja Deus. Abrão e Sarai tiveram seus nomes mudados. O Senhor passou a chamá-lo Abraão, que é o pai de multidões, e Sara, princesa. Eles geraram Isaque, que gerou Jacó, que se tornou Israel. Jacó gerou 12 filhos, que se tornaram as 12 tribos de Israel. Com isso, eu aprendo que intimidade com Deus é algo que deve ser mantido o tempo todo, em bons e maus momentos. Ele nos leva a clamar a Deus. Da caminhada com Deus, a intimidade mantém a nossa esperança viva. Quarta, Moisés, o libertador. No capítulo 3 de Êxodo, o Senhor fala com Moisés por meio de uma sarça e ordena que ele vá ao Egito e liberte Israel. Pela primeira vez desde a criação do mundo, o Senhor falou o seu nome para um humano. Oh Deus de poder e de glória! O Senhor dos exércitos foi adiante de Moisés no Êxodo. O que vemos daí em diante é uma série de acontecimentos extraordinários. As 10 pragas, a coluna de nuvem, a coluna de fogo, a travessia do Mar Vermelho, a coluna de fogo, a coluna de nuvem, irmãos, é algo que eu chego a estremecer quando eu falo dessa coluna, dessas 2 colunas. Essas eram a presença de Deus de dia e de noite. Foi quando Deus pediu para que fizesse a sua morada, o tabernáculo. Foi quando ele mostrou para Moisés: Moisés, faça isso lá embaixo. Lá embaixo não quer dizer que Moisés estava no céu com Deus. Moisés estava em cima do monte falando com Deus. E Deus disse: desça e faça a minha morada do jeito que eu estou te mostrando. Bronze, sofrimento; ouro, divindade. E quando foi inaugurado, quando terminou o tabernáculo, a morada de Deus, Deus começou a dirigir eles pela nuvem. A nuvem de dia era para fazer sombra, porque atingia-se 50 graus. A nuvem de dia era para mostrar a presença de Deus que estava com eles, para dar segurança. A nuvem de Deus, a nuvem de dia, era para mostrar
caminho. E quando essa nuvem parava, eles tinham que parar. E quando a nuvem continuava, eles montavam novamente o tabernáculo e caminhavam. E à noite, uma nuvem que a Bíblia chama de coluna de fogo, era para iluminar, era para mostrar a presença de Deus, era para mostrar o caminho. E a mesma coisa da nuvem de dia. Quando ela parava, eles paravam. Quando ela continuava, eles continuavam. E o que mais me chama a atenção, diz que ambas as nuvens era para que eles caminhassem de dia e de noite. Deus abre o Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho. Deus manda maná e carne no deserto, a fonte de água em Meribá, os 10 mandamentos. Anos após anos, a saída do Egito, o povo acumula inúmeros erros contra o Senhor. Certo dia ele chamou Moisés e disse que não irá mais adiante deles, pois poderia matá-los no caminho devido à indignação com sua desobediência. Que tristeza, né, irmãos? Moisés, sem pensar muito, disse que o Senhor não fosse com ele, que se o Senhor não fosse, a viagem encerraria ali. Percebemos que Moisés valorizava a comunhão, não os milagres de Deus apenas. O Senhor promete manter um anjo diante deles que manteria a operação das maravilhas. Mas esse não era o foco de Moisés. O seu foco era a presença de Deus. Que preciosa lição, né, irmãos? Moisés exigiu que a nuvem continuasse de dia e de noite, que eles marchariam de dia e de noite. Vivemos dias em que as pessoas querem os milagres, irmãos, só não percebam o relacionamento com o Senhor, não preservam esse relacionamento. Esse relacionamento precisa ser preservado. Ou seja, a intimidade com Deus exige de nós obediência. Se formos obedientes, os milagres e a manifestação das maravilhas serão uma consequência. O relacionamento com Deus valoriza a presença dele. Quinto, o conceito revolucionário. Na oração chamada de Pai Nosso, o Senhor Jesus introduz chamando Deus de Pai. É assim que Jesus o chama. O Mestre dos Mestres inaugura um novo conceito de intimidade com Deus, a relação paternal, conforme escreveu o apóstolo Paulo em Efésios 2, 18 e 19, que eu vou repetir, que nós fizemos no início, nós abrimos com esta palavra: porque por ele ambos temos acesso ao Pai, e em um mesmo Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, temos acesso ao Pai, acesso livre. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Vejam que somos descritos como família de Deus, irmãos. Que coisa importante!
por causa daquilo que Cristo fez por nós. A graça nos torna conhecidos do Senhor, membros de sua família. Eu sempre digo, irmãos, a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos esse direito de chamar o nosso Deus de Pai, de Abba Pai, de Paizinho. Nós temos essa liberdade, irmão. A graça nos torna conhecidos do Senhor, membros de sua família. Sétima, conselhos para desenvolver sua intimidade com Deus. Nós temos 7, não é sétima, 7 conselhos. Nós vamos falar de 7 conselhos para desenvolver esta intimidade que é necessária para nós libertar, através do Senhor Jesus Cristo, almas feridas, almas doentes. Conselho 1: mantenha a leitura diária, regular das Escrituras, ao menos uma vez por dia. Conselho 2: tenha no mínimo uma boa Bíblia de estudo. Conselho 3: tenha pelo menos um momento de oração eficaz no seu dia. Determine um tempo maior que 10 minutos. Não acha que o tempo é só para as coisas materiais? Quarto, separe alguns dias no mês para jejuar. 5, combate vícios carnais que roubam seu tempo com Deus. 6, priorize o reino dos céus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Cuidado, irmãos, tem muita gente dizendo: buscai o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Não, Jesus está dizendo: buscai o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Se voltar uns versículos atrás, essas coisas: comida, bebida e vestimento. Por isso, quando nós estamos se alimentando, nós estamos jantando, estamos almoçando, nós agradecemos o prato de comida e dizemos: Pai, mais uma vez o Senhor está mostrando a tua fidelidade, porque as nossas necessidades mais uma vez estão sendo supridas. Aleluia, aleluia. Conselho último, conselho 7 e último: procure uma boa congregação, onde a palavra de Deus seja genuinamente anunciada, onde realmente seja pregado o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou falando o verdadeiro Evangelho? Porque Paulo disse que tem 2 evangelhos e que ele pregaria o Evangelho verdadeiro. Irmãos, sem perda de tempo, 20h09, eu vou ler para vocês a conclusão que foi feita sobre esta palavra desta noite, que diz assim: intimidade com Deus demanda no mínimo tempo, conhecimento e empenho. 3 coisas. Para nós buscar a intimidade com Deus, nós precisamos ter tempo, conhecimento e empenho. Ela promove primeiramente uma mudança de caráter e comportamento. O seu relacionamento com Deus não deve ser baseado primeiramente pelo que você sente,
mas pelo que está escrito e você faz. A minha oração é que o Espírito de Deus nos ajude a viver sua vontade. Aleluia, glória a Deus. Eu quero viver a vontade do Senhor. Viver a vontade do Senhor é buscar, é relacionar com Deus de dia e de noite, de manhã ao meio-dia, à tarde e à noite e em toda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo prestígio. Agora, irmãos, vamos orar, vamos falar com o Pai, vamos agradecer e depois eu vou pedir permissão. Eu vou profetizar, porque eu tenho certeza que a profecia de um homem que busca relacionamento com Deus não cai no chão e ali ela morre e ali ela fica vazia. Eu não acredito nisso. Então vamos falar primeiro com o Pai. Pai, muito obrigado, Senhor, pela força. Obrigado pelos amigos que o Senhor trouxe, Pai, para assistir esta pequena palavra. Pequena, curta, né? Mas a palavra do Senhor nunca é pequena. Ela é gigante, ela é grande, Pai. Que eu tenho certeza que alguma coisa de importância entrou no coração de cada um. Entrou no meu coração também, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor continue nos ajudando quando não podemos fazer os cultos na igreja, ou seja, por esse motivo da pandemia, ou seja, por motivos de doença, que o Senhor continue me dando força, Pai, entusiasmo, Pai, devoção, Pai, responsabilidade, para que a sua palavra nunca deixe de ser enviada, Pai. Pai, agora dê uma noite de descanso para cada um, Pai, para cada família, Pai, que tenha um resto desta quarta-feira, uma noite de sono. Se sonhar, sonham com os anjos. E amanhã mais um dia tranquilo, mesmo na situação que nós estamos, situação ingrata, situação de desafio, mas nós temos que lembrar, Pai, que em tudo dai graça. Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graça. Eu dou graças em tudo, Pai, e tenho certeza que as tuas bênçãos estão nos alcançando, como sempre nos alcançou, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Agora eu vou profetizar. Agora eu vou unir a minha fé com vocês. Oh Deus de poder, oh Pai querido, é uma noite que eu estou falando em cura divina, em libertação, meu Pai. A noite que eu estou falando da cura de uma alma doentia, Pai. Eu começo a profetizar, eu começo a afirmar que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o coxo vai saltitar, que o desempregado vai se empregar, que o triste vai se alegrar. Que aquele que está com a alma abatida, sofrendo, ele vai agora neste momento, ele vai olhar no espelho e ele vai lutar com a tua alma doentia, com a tua alma abatida, e vai olhar nos seus olhos e vai retrucar a tua alma, questionar a tua alma, vai dizer: por que estás abatida, minha alma? Que é o Salmo 42, irmão. Você ainda vai ver eu glorificando o nome do Senhor. Pergunte, irmãos, não fique com a alma abatida, que abate outras almas também. Volte a ter uma alma alegre, um sentimento profundo, uma alegria imensa. E eu profetizo que essa alegria está começando a entrar agora em cada um de nós.
em cada um daqueles que mais tarde também vão assistir, vão ouvir. Eu tenho certeza disso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e dou graças a ti, Senhor, pela honra e pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amém. Uma música